Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. E a última encarada de Moraes em Musk para liberar o X. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal estabeleceu nesta sexta-feira, 27, novas determinações para liberar o funcionamento da rede social X no Brasil. Na decisão, Moraes determinou que a empresa pague nova multa de 10 milhões. Além disso, o ministro também determina que a advogada Raquel de Oliveira Villanova pague multa de 300 mil. Ontem, os advogados do X pediram ao ministro da liberação da plataforma após apresentarem os documentos solicitados para comprovar a reativação da representação no Brasil, além de indicar a advogada Raquel de Oliveira Villanova para atuar como representante legal da empresa no país. No mês passado, Moraes retirou o X do ar após a empresa fechar o seu escritório no Brasil, condição obrigatória para qualquer firma funcionar no país. O bilionário Elon Musk, dono da rede social, anunciou o fechamento da sede da empresa no Brasil, após a rede ser multada por se recusar a cumprir a determinação de retirar do ar perfis de investigados pela corte. De acordo com a decisão, o valor da multa de 10 milhões se refere ao descumprimento de decisões judiciais do STF nos dias 19 e 23 de setembro, nos quais a plataforma ficou hospedada em servidores da empresa de segurança digital Cloudflare e permitiu o acesso aos conteúdos bloqueados. No caso da advogada, a multa de 300 mil também é cobrada em função do descumprimento das decisões de Moraes. Raquel de Oliveira atuou como representante do X no Brasil antes do fechamento do escritório no país e retornou para a função após Musk decidir reativar a representação. Você nunca viu? Vai ver agora. Um lobo em pele de cordeiro. Assista até o final. Reafirmo minha devoção às liberdades individuais. Martin Luther King, em um de seus mais belos sermões, O Nascimento de uma Nação, apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Está lá, no início, pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Tirar-lhe a liberdade é roubar-lhe algo da imagem de Deus, diz Martin Luther King. Eu vou fazer 16 anos que estou aqui. E todos os ministros que aqui foram indicados foram no meu gabinete. E alguns acompanhados pelos seus respectivos senadores, e muitos estão sentados aqui. Se isso é lobby, o indivíduo foi lá levar o seu currículo, que é o que menos interessa. Porque o indivíduo, quando chega na condição de ser indicado por um tribunal superior, é porque currículo ele tem. Eu quero saber o posicionamento do indivíduo. Eu quero que ele fale, que ele faça reverberar para a sociedade as suas crenças, para que nós possamos saber quem está indo para o Supremo Tribunal Federal. Alguns chegam aqui e vendem a mãe, porque mente tanto, e quando põe a toga, chega lá no Supremo é completamente diferente. A minha pergunta é o seguinte: se você fosse o juiz desse cidadão chamado Alexandre de Moraes, se você tivesse que julgar ele pelos atos dele e pelas mentiras que ele contou, porque isso que ele falou na sabatina é um crime, é falsidade ideológica. Diante do que ele falou e do que ele está fazendo agora, você fosse o juiz dele. Minha pergunta é: você soltaria ele na audiência de custódia ou você daria a ele 17 anos de cadeia? 14 anos de cadeia? 15 anos de cadeia? Fica a pergunta para você: se você fosse o juiz de Alexandre de Moraes, se ele seria solto diante dessa mentirada
na audiência de custódia, ou se ele ou você aplicaria 17 anos de cadeia nele. Não foi e era esperado, né, Brown? Eu não sou profeta, eu não tenho bola de cristal, mas eu conheço um pouquinho do modus operandi do Alexandre de Moraes e seus cúmplices supremos. Então eu disse, por acaso, nessa quinta-feira mesmo, né, no programa da Oeste Sem Filtro, que o Alexandre de Moraes ia fazer o máximo possível para protelar essa volta, porque o intuito principal dele é eliminar a direita nas eleições municipais. E ele entendeu que o X é uma ferramenta importante para a direita, porque é a única plataforma que permite liberdade de expressão sem o filtro todo, a censura toda que ele exige e outras plataformas cedem. Então, tá na cara o que ele está fazendo, né? O Brasil não é um país, é várzea, e o STF não é uma corte de última instância da justiça, né? É um instrumento, um porrete na mão da esquerda para tentar bater na direita. É inaceitável as condições que ele coloca ali, é uma coisa totalmente fora do direito. A Fabi está aqui, pode falar com mais propriedade, mas eu nunca vi nada parecido. A decisão de incluir a Starlink na primeira punição, na multa, já é bizarra. Agora ele exige que a empresa X aceite que não vai recorrer. Quer dizer, é um negócio tão louco que está acontecendo no Brasil, tão louco. Eu não tenho mais como explicar para vizinho gringo aqui. Imagina, olha, o cara falou assim, você pode voltar, mas não tem mais como recorrer depois na justiça, né? Vai ficar quietinho aí, porque quem manda sou eu, toma aqui mais uma multa de 10 milhões e pouco de reais, que afinal de contas eu quero mesmo mostrar quem manda nessa bagaça, né? E quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vai querer ou não? Né? Tô te dando uma colher de chá. É um negócio de louco que está acontecendo no Brasil. Agora, Brown, o que me causa espanto não é o Alexandre de Moraes tomar uma decisão digna de um capo. O que me causa espanto, claro, é o resto da passividade, da normalidade no país. Cadê o Senado? Até quando o senhor Rodrigo Pacheco vai ser cúmplice disso? E até quando os outros senadores do Centrão, do PSD, número 55, não votem, vão fazer esse jogo sujo de proteger um grupo que tomou o poder do Brasil de assalto, num golpe, e está dando as regras sem nenhum resquício mais de legalidade, porque cá entre nós havia uma diferença ali, né? Brasil e Venezuela. Na Venezuela todo mundo sabe, escancarou, o Brasil mantém um ar, uma aura de legalidade. Não dá mais para argumentar isso, gente. Não dá. É censura pura e simples, com o intuito de ingerência no pleito eleitoral, no pleito municipal. Está muito claro o que está acontecendo no Brasil. Então, de novo, né? Fica a pergunta. E o Senado? Essa é a pergunta. E sobre isso, né, Fabi, até uma informação importante é que domingo agora teremos ato em Belo Horizonte, né, justamente em Minas Gerais, para pressionar o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Será que é por aí o caminho, Fabi? Mobilização popular, que a população volte às ruas? Será que pode ser essa chave para começar a resolver esses problemas todos? Com toda certeza, Brown, é um dos caminhos. A gente só tem saída com uma multiplicidade de atos. Então esse, tenho certeza que vai colaborar, né? Não vai piorar a nossa situação, porque a nossa situação está grave. Mas eu quero voltar aqui na decisão judicial, como faria aquela moça que trabalha no Plim Plim, né? Que ela gosta das aspas. Então, aspas aqui, muitas aspas. Praticamente o Brasil está sequestrado. Olha que coisa interessante, se a gente for fazer essa analogia. O ministro Alexandre de Moraes comparou o que é de direito do X e o que é de direito da Starlink. Então ele comparou isso como se fosse uma pessoa física. Ele desconsiderou a personalidade jurídica sem o processo de fazer isso. Então, basicamente aquele papinho. Fulano é amigo de fulano, Constantino está nos inquéritos, por quê? Porque tinha simpatia pelo Bolsonaro. Dá para fazer essa analogia. Então o Moraes fez igualzinho com Elon Musk, né? E condenou então a Starlink. Starlink tirou, sequestrou, confiscou o montante do dinheiro que estava ali nas contas e para pagamento das multas e foi direto para a União. O que ele vem querer agora? Olha o absurdo, gente. É realmente um sequestro. E o ministro Alexandre de Moraes, então, arbitrou um resgate, um preço do resgate para a plataforma ser liberada para os 22 de usuários brasileiros e mais os 200 e poucos milhões de brasileiros que poderiam entrar a qualquer momento no X. Então ele condicionou. Uma das condicionantes é
é tão absurdo, realmente eu nunca vi nada igual, né? Porque ele pede, aliás, ele não pede, ele manda que se o X quiser, vai ter que desistir, né, dos recursos da Starlink. Só que, gente, são pessoas diferentes. É a mesma coisa que vamos fazer o caso do Constantino, que ele está aqui, ele não vai processar ninguém, né? Vamos usar ele de exemplo. É a mesma coisa que se amanhã o Constantino brigar com o presidente Bolsonaro e mesmo assim, né, continuarem falando que ele é bolsonarista. Ele já explicou, ele já entendeu. Então ele já mostrou que a vinculação dele era algo da cabeça maluca de alguém, ou era uma coisa ali temporânea. Mas nesse caso nem isso. O Musk só corresponde ali ao percentual de sócios das empresas. Elas têm objetos jurídicos completamente diferentes. Então, aqui, fazendo essa analogia, é como se fosse um partido aí do meio, né? um PSDB. Então, está sequestrada. E além do sequestro, que você tem que desistir dos seus direitos, que é isso que faz um sequestrador quando ele sequestra alguém, você desiste dos seus direitos como indivíduo, porque você fica em cárcere privado. Ele exige, então, a continuação desse cárcere ou, né, o pagamento da multa de 10 milhões. Não me perguntem da onde, porque eu não tenho palavras bonitas para dizer da onde ele faz esses cálculos dessa multa, né? Eu falaria um palavrão e isso não é hora. Então, ele faz aí essas contas malucas, mas o padrão é 5 milhões por dia de uma falha que até agora não foi apurada, se foi a Cloudflare, se foi aqui no Brasil, não foi apurada. Ele já colocou a multa 300 mil para a nova representante da executiva, porque, como eu disse, sequestradores querem castigar as suas vítimas para que fiquem aquele negócio tão traumatizante que todo aquele que for sequestrado fica com tanto medo, com tanto receio no futuro, que você basta pedir uma das exigências, você já faz. Países como o México e o Brasil sabem o que era sequestro de pessoas, né? O México também sofreu bastantão com isso. É isso que estão fazendo, gente. Se vocês acham que isso é pouco, não acho, porque estão sequestrando as nossas liberdades e colocando um preço. Um preço que o Musk pode pagar? Com toda certeza. Mas será que devemos? Será que é esse o caminho de continuar um sequestro ou de ser liberado com os algozes ainda no poder? O problema é esse, Brown. É a causa. A causa é algozes estão no poder. Pois é, né, Serrão? E o que se disse, né, no começo da semana, o deputado Gayer trouxe essa informação, disse que conversou com Elon Musk que ele pretendia liberar temporariamente o X, né, que acataria as ordens da justiça brasileira temporariamente, esperando que algo mudasse no cenário e depois isso fosse revisto. Será que ainda se mantém esse plano? O que acha, hein, Serrão, dessa conjuntura atual? Tá esquisito, parece aquele plano do Cebolinha para atacar a Mônica. Não é o melhor plano, não. Mas vamos ver. X censurado, X sequestrado, a gente feito aí de exilado digital, porque estamos sem a nossa rede social favorita, pelo menos a minha era favorita, e situação dantesca. Como é que você pode comparar uma empresa com outra, dar o mesmo tratamento para empresas diferentes? X Starlink não tem nada a ver uma com outra nessa história, prestam serviços diferentes. Inclusive, no objeto do processo, a acusação é para o X, não é para a Starlink, que é uma empresa coligada. É como se eu quisesse processar a Petrobras e detonasse também o Banco do Brasil, porque ambas pertencem à União Federal. Então, esse tipo de loucura jurídica é que está assustando. Assustando não só a gente, não. Está assustando o mundo. O mundo. E isso terá repercussões. Agora, tudo muito previsível. Parece que o X não deve voltar antes do resultado da eleição. E eleição do segundo turno. Muito provável que seja para o segundo turno. Constantino foi na mosca. O sistema de poder não quer liberdade nessa eleição para debate. Então, o X era o espaço onde haveria debate livre, pelo menos até a ordem anterior do dono do X, que a gente não sabe se ela vai ser alterada ou não. E podemos imaginar tudo para essa liberação. Inclusive, né, o Supremo Tribunal Federal não foi lá em cima dos perfis e mandou bloquear os perfis. Quem garante que, em função da briga de Alexandre de Moraes com Elon Musk e vice-versa, o Alexandre não decida que o X também vai ter que bloquear o perfil de seu dono, Elon Musk ou Elon Musk, para poder funcionar no Brasil?
tudo pode acontecer no clima de manicômio judiciário ou manicômio juristocrático. Oi, Constant. Isso é uma boa especulação, né? Um cenário hipotético em que o Alexandre continua com o @Alexandre. Existem poucos Alexandres no mundo para ele ter o @Alexandre global, né? E o Elon Musk é censurado na própria plataforma. Veja, eu queria acrescentar, porque a gente fala muito do Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre, mas é sempre importante lembrar que ele não age sozinho, que é um conluio, que é um sistema golpista e que ele tem muitos cúmplices. Então, o presidente do STF, né, ministro Barroso, disse: decisões de Moraes refletem sentimento coletivo do STF. Ele disse isso à CNN Brasil hoje, enquanto o colega tomava essa decisão esdrúxula do ponto de vista jurídico para punir, perseguir o Elon Musk. Ele ainda disse o seguinte, Barroso acrescentou, que o Elon Musk não tem esse comprometimento mesmo com a liberdade de expressão, que isso é apenas um discursinho, né? Por que ele não faz a mesma coisa na China? Então ainda acusou o Elon Musk de hipócrita, né? De novo, eu quero perguntar, a turma do PT, a turma do STF, os jornalistas que demonizam o Elon Musk, o X, e pedem sua censura, algum desses teve a sua conta retida no próprio X, enquanto demonizava o dono do X, como eu tenho a conta retida? Então está claro que o Elon Musk tem esse comprometimento, sim, que ele defende a liberdade até mesmo de quem o demoniza, de quem o ataca, de quem pede a sua cabeça e sua censura, porque ele tem como pilar essa crença, esse princípio da liberdade de expressão, e contra isso, né, vem toda forma de censura, de autoritarismo, que ele sabe que momentaneamente pode estar do seu lado ou não, mas que isso vai minando o espaço de quem acredita defender a razão, a verdade. Então, é sempre importante lembrar dessa discussão mais filosófica, porque eu vejo muita gente falando assim, eu não gosto daquele cara, também quer saber, o X é um saco. Tem que banir mesmo. Isso é uma mentalidade autoritária de quem não entende que quando você abre essas porteiras do inferno, não passa só o gado que você queria, passa a boiada toda. Então, ou a gente defende a liberdade de expressão dos nossos adversários, tratados como inimigos, no caso do PT, ou você defende os nécios, livres para defenderem suas estultices, ou você aplaude até mesmo a liberdade do imitador de focas ser um hipócrita nas redes sociais, ou amanhã vão vir atrás de você. E tem muita gente da imprensa que está se dando conta disso agora. Você começa a ver um ou outro editorial do Estadão, da Folha, um pouco assustados, né? Porque eles estão vendo que não vai ficar restrito a Constantino, Alan dos Santos, Daniel Silveira, seja lá quem for. Eles estão indo atrás de todo mundo que começa a incomodá-los, a mexer um pouquinho no seu sistema, entendeu? Então, de novo, é muita cegueira, Brown, é muita cegueira a turma que está, seja pelo motivo que for, e normalmente é por motivos muito comezinhos, muito mesquinhos, como esse pessoal do Centrão Fisiológico, está calado ou até mesmo aplaudindo esse tipo de coisa porque não gosta do Musk, porque o X é ruim mesmo, porque afinal de contas é a direita que vai se dar mal no começo. Isso é de uma cegueira espantosa. Fala, Serrão. Apenas para confirmar isso que o Constantino acabou de constatar agora, a Folha de São Paulo e o Glenn Greenwald, ele disse, estão incluídos no inquérito do fim do mundo. Então, aquilo que não atingia a chamada mídia tradicional mainstream no passado recente, agora atinge. Pau que dava em Chico está dando em Francisco, e aquilo que antes você achava que era o veneno contra o inimigo bolsonarista, agora, como na oração de São Bento, você experimenta do próprio veneno. Então a coisa tá feia. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.